E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta para mais um almoço na presença do Senhor, direto do trono de Deus. Ai, estamos aguardando aí o Marcelo entrar. Enquanto a gente aguarda dele entrar, senta o dedo no aviãozinho, vamos chamar o pessoal para estar participando aí com a gente desse horário maravilhoso, onde a gente está falando sobre Jó 32. E a gente está aí falando sobre o que Jó tem passado. Ontem a gente falou um pouquinho a respeito do que Jó tem falado com Deus, né? Que ele se sente aí vivendo um momento de dor e ele não consegue entender o porquê. E Jó persiste em falar a respeito de que ele é justo, de que ele é digno, de que ele é íntegro, né? Ele em momento nenhum fala que ele não peca, mas ele fala sempre a respeito da integridade dele, né? Do permanecer dele na presença do Senhor, né? Na palavra do Senhor. E sendo um verdadeiro cristão, aquele que ajuda as pessoas, que transborda na vida das pessoas, né? Todo mundo que procura Jó, todo mundo que tá sempre aí ajudando. Ele fala sobre o que aconteceu na vida dele, o quanto ele acha isso injusto, porque não só ele, mas os seus servos também passam por isso. O sentir a morte dos seus filhos, né? Isso dói muito, aperta muito no coração de Jó. E ele fala que se ele é injusto, se ele cometeu pecado, que ele não vê nada demais ele passar pela provação, mas ele clama aí como se ele tivesse um tribunal pedindo a Deus que escute a justiça, né? Que faça justiça, que seja o advogado dele, que seja o juiz dele, né? Que vá à frente dele o tempo todo. Então você vê aí Jó, esse homem como lá em Jó 1 e 2 fala, que Deus mesmo fala, esse homem que é íntegro, que está na presença do Senhor, aflito porque ele não entende seu sofrimento, né? E ontem a gente falou um pouquinho sobre decisão, a importância de você tomar uma decisão, né? Fazer as coisas não para receber algo, mas fazer porque você ama a Deus sobre todas as coisas, né? Por obediência, por amor, porque você quer verdadeiramente seguir a Deus, estar no caminho do Senhor, né? Ser Rapaz, uma mas é pessoa muito, íntegra. Oi? é muito O que avião. você falou? É É muito muito avião. aviãozinho. É isso aí mesmo. Então, assim, ele fala sobre isso, sobre essa questão aí de, de ser justo, né? E a gente falou sobre decisão, não foi, Marcelo, ontem? Aham. A gente falou sobre decidir, fazer Isso. uma incisão aí, largar aquilo que não vem de Deus, aquilo que te prende às coisas que não são da presença do Senhor, é, e decidir seguir a Deus por amor e não por recompensa, e não pelo que Deus tem para te dar, não pelas promessas, mas pelo que você verdadeiramente sente por Ele, né? Porque Ele primeiro nos Sim. amou, né? É isso? Marcelo? Isso. Você tá aí? Eu acho que você tá sem áudio aí. Tá travando sem áudio. Marcelo? E a gente tá no 32, né, Marcelo? Hoje é o 32, capítulo 32 de Jó. Você tá sem áudio. Tô ouvindo, não.
Então, capítulo 32 de Jó, capítulo 32 de Jó, galerinha. Vamos animar aí, né? Capítulo 32 de Jó é uma fase bem interessante, muito, 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 muito interessante, porque é a hora em que a gente vê, sabe quem conversando? Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Uma pessoa chamada Eliú. Eliú, a Bíblia fala que ele é uma pessoa mais jovem. Eu acredito que por isso que Eliú passou esse tempo todo esperando os amigos falarem mais de uma vez, enquanto ele não se pronunciou e as pessoas não sabiam nem que ele existia. Tá aí, Marcelo? Eliú. É isso aí. Eliú falará até o Eliú. capítulo 37. A gente 32. Ele vai falar por 5 capítulos seguidos, porque ele cansou de ficar só ouvindo. E eu acho que ele ouvia e ficava anotando, assim. Vou anotar no meu bloquinho aqui, porque jazinho eu vou falar sobre isso. Eita, isso aqui eu tenho que anotar também, porque jazinho eu vou falar sobre isso. Isso aqui eu tenho que anotar, porque já eu vou falar sobre isso. Isso aqui também já eu vou falar sobre isso. E assim É. por diante. E o mais legal de Eliú é tipo assim, ele cansou, né, de ouvir, ele estava calado e quando ele fala, ele faz que nem a Cláudia, ele fala para sempre, né? Para Aí sempre. só Exatamente. quem consegue interromper Eliú aí é Deus. Só Deus que consegue interromper. É, deixa eu parar. Não, eu só vai de Jesus. E ele É. ainda. Aí Deus fala assim: cala-te, que agora é minha vez de falar. Exatamente. Embora então, olha só. De Eliú, vamos começar aqui pelo 1 ao 5, tá bom? Sim, um não cinco, perfeito. Jó estava convencido da sua inocência. Por isso, os 3 amigos desistiram de continuar a discutir com ele. Graças a Deus, né? Raquel, dente de bus. Não Dentro bus, da minha aquele boca. ônibus que você pega, não. Do grupo das famílias que dizia que era inocente e que Deus era o culpado. Não é que Jó dizia que ele era inocente, mas sim que dizia que Deus era culpado. E também ficou zangado, deram responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. E ele esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que eram como responder a Jó. Eliú ficou zangado. E ele hashtag se zangou, né? Eliú se zangar, motivos importantes. O primeiro motivo importante é: Deus não é culpado dessas paradas e ele não conseguem convencer Jó de que Deus não é culpado disso, porque eles não conseguem ter argumento suficiente para dizer Jó culpa é diferente de responsabilidade. Cortou de novo? Não. Tá cortando toda hora. Ó, Tatá entrou. Tá, você estava falando a respeito de que Jó não, que Eliú estava muito zangado porque ele não estava, porque, oxe, saiu. É para mim também, tá ficando mudo toda hora, né? Para mim também. Então, no meu estudo, assim, enquanto o Marcelo tá entrando aí, eu coloco assim, ele primeiro, ele é alguém que tem um conhecimento mais amplo da palavra de Deus. Eu acho que Eliú não é um homem que simplesmente vive pelo que os anciões falavam ou pelo que as pessoas acreditavam. Eu acho que eu vejo Eliú como uma pessoa que ele busca mais verdadeiramente o que Deus quer falar com ele, né?
e ele vive pelas promessas. Você vê que Eliú é um homem que ele é um homem que debate com os mestres, né? E ele é um homem que ele fica ali saindo à frente na sua, como é que fala? Na sua, da sua época. Ele está à frente da sua época, né? E ele olha, e é como o Marcelo estava falando, uma das coisas que ele fica muito chateado é que ele vê pessoas mais velhas do que eles, que deveria ter mais conhecimento do que ele, que deveria ter argumentos melhores do que ele, estão travados em simplesmente apontar o dedo para Jó e não conseguem se defender, né, verdadeiramente a Deus, colocar Deus em primeiro lugar e posicionar a respeito do que Jó está passando. Então, assim, ele tem dentro do. Ele percebe o significado da livre graça, né, de Deus, né? Que as outras pessoas não consideravam. Aquilo que Marcelo também vem falando, né? Sobre assim, as pessoas não são salvos pela graça ainda, porque Jesus Cristo ainda não veio e Jesus Cristo é a graça, mas o que indigna Eliú é que as pessoas não conseguem ver a graça de Deus, não conseguem ver o amor de Deus. Então, assim, mesmo que você não seja salvo pela graça, o amor de Deus existe ali, entendeu? A graça de Deus existe. Jesus já existia, ele não tinha vindo ainda, mas ele já existia. E Eliú, ele sai à frente do seu tempo porque isso está muito claro na cabeça dele. Independente de qualquer coisa, está muito claro, muito visível na cabeça de Eliú. Então, ele fica pensando assim, eu acredito, né? Que Eliú fica pensando assim, cara, 3 homens velhos, conhecedores da sabedoria antiga, não conseguem, né, se posicionar a respeito do que verdadeiramente está acontecendo na vida de Jó. E isso está deixando ele muito irritado, não só a ele, mas a todos nós, né, até o 31. Não é não, Marcelo? 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 Tô aqui. Rapaz, Hum. esse meu hoje tá uma beleza. Diga aí. Eu parei na parte, deu uma travada aqui para mim na parte que você estava falando sobre o Eliú ser um visionário, não foi isso que você falou? Uhum. Sobre a visão de futuro desse cara e o quanto que ele se posicionou indignado porque ninguém se posicionava diferente em relação ao crescimento humano, né? Uhum. Tô aqui. E agora a gente vai ler do 6 ao 10? Não, na verdade eu não saí, eu não li nada, eu só estava colocando, posicionando essa introdução aí, né? Que ele, Exato. até o 5 ele tá indignado, inclusive, com as pessoas se posicionarem com a condenação, né, de Eliú, como se Deus. Porque, assim, na verdade, eles estão condenando a Deus, né? Deus é um ser horrível, Uhum. horrendo, mal, né? Que está condenando Jó. Então, isso tá Uhum. deixando ele aflito. Ele ama muito a Deus. Você percebe que ele o ama muito a Deus. E ele tá muito chateado. Ele tá hashtag chateado com isso. Uhum. Marcelo? Marcelo, acho melhor pegar o celular da Verônica. O seu Tá me... tá muito bom, não, o seu iPhone. Só me posicionando, assim, o meu Android, assim, tá funcionando, sabe?
Vamos lá. Tá me ouvindo? Você Vamos vê? lá que já foram 14 minutos e 55 segundos. Ah, então vamos lá. Então Eliú, ele vinga o seu direito de responder a Jó. Lá do 6 em diante, ele é assim. Disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita: Eu sou de menos idade e vós sois idosos. Arrecei-me e temi de vós declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos ensinem a sabedoria. Até o 7 aí, enquanto o Marcelo está tentando resolver. O que acontece? Ele deixa bem claro, né? Eu deixei aí os velhos falarem. Eu deixei os idosos conversarem. Eu pensei que a sabedoria ia falar por eles, né? Eu pensei que vocês teriam assuntos mais interessantes para posicionar. Eu até temi de colocar a minha opinião, me senti tão pequeno, tão criança, que eu temi de colocar a minha opinião para vocês, né? Eu não quis me posicionar porque eu falei assim, cara, eles têm mais conhecimento do que eu não vou Vão aqui tirar colocar. letra, né? Eu tô aqui para aprender, porque eles vão tirar de letra esse lance aí com Eliú. Tenho certeza que os amigos de Jó vão tirar essa parada de letra. Eu vou ficar aqui porque eu vou aprender muita coisa nesses dias. Nesses dias que se É, passarão, eu aprenderei muitas coisas. E eu acho que é por isso que ele se indigna tanto, né? Porque ele vê que ele tem argumentos que não foram utilizados e que são bem claros na cabeça dele e que ele achou que seriam argumentos base da cabeça dos anciãos, dos já experientes e já sábios na visão dele. E olha só que extraordinário isso. O que a gente trazendo para a nossa realidade é o seguinte: quantas vezes nós achamos que nós estamos, como diria abaixo, assim, por menores, com menos debaixo da conhecimento. carpeta. Exatamente. E aí a gente se sente inseguro até de falar ou de realizar algum tipo de procedimento na nossa vida, porque eu já passei por isso, sabe, Cláudia? Porque Uhum. eu acho que a pessoa, por ela ter mais experiência, mais tempo de vida, ela é mais sábia. Experiência e sabedoria são coisas completamente diferentes, né? E não foi isso que acontece. E aí eu vi que você liu o 7 aí. Pense assim, que fale a voz da experiência. Pensei assim, que fale a voz da experiência. Que os muitos anos mostrem a sua sabedoria. Eu vou até o 10, tá bom? Uhum. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Olha só, eu Olha como marquei ele isso está aqui. à frente, olha como ele está à frente do tempo dele. Ele está falando a respeito de Jesus Cristo, que é a sabedoria, e ele está falando a respeito do Espírito Santo. Então, ele está posicionando aí dentro. E assim, naquela época, o Espírito Santo não estava dentro, ele estava ou sobre ou perto, né? Mas não estava dentro. E ele está falando sobre dentro da gente existe um Espírito Santo, um Espírito que nos traz Jesus Cristo, que nos traz sabedoria. E vocês não estão se Porque é atentando a importante, esse ponto. importante entender isso, Cláudio, de uma forma. É importante entender isso que você está trazendo para a gente. Porque é o seguinte: o fôlego de vida é o espírito. Deus, quando ele nos fez lá do barrozinho, e aí ele pegou e fez do pó, do barro, certo? Esse foi o primeiro passo que ele fez nós. Ele fez primeiro o corpo, a carne. E aí depois ele soprou o espírito, né? O sopro de vida. Não é isso? Uhum. Mas E não é o Espírito esse Santo. não, esse espírito é o nosso espírito que ele liga com o Espírito Santo. Então o espírito liga com o espírito, tá entendendo? E aí ele Uhum. diz que pensei assim, que fale a voz da experiência, que muitos anos mostrem sua sabedoria, mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá a sabedoria.
nós não ficamos mais sábios com a idade. Ele fala isso. Nós não ficamos mais sábios com a idade. Nem sempre os velhos sabem o que é certo. Eles podem até ser mais experientes, mas não significa que são mais sábios. Não é isso? Portanto, e aí ele diz assim, portanto, escutem o que eu digo, pois eu também vou dar a minha opinião. Ele está dizendo justamente isso. É o meu momento. Assim, vocês não falaram e não falaram nada. Exatamente. E agora calem a boca, que é o meu momento. Exatamente. Ele diz, não é porque você é mais velho que você é mais sábio. Ele está dizendo, é o meu momento, eu vou falar e eu espero que você entenda e que você respeite que não é porque você é mais velho que você é mais sábio do que eu. Então, ao invés de ficar só preocupado com as suas verdades e as coisas que você acredita como regra e como certo, escute-me com atenção, mesmo eu não sendo mais velho e não parecendo ser mais sábio que você. Ainda assim, ele está dizendo, eu vou falar um monte de parada aqui que vocês não falaram, trazendo para a linguagem de hoje, é assim, eu vou falar um monte de parada aqui que vocês não falaram, que deveria falar, que eu esperava que vocês falassem, e não venham me julgar que eu não sou sábio porque eu sou mais novo que vocês. Porque e ele coloca assim. E ele coloca assim, ele coloca que o homem... Sabe ou não. Ele coloca assim, que o homem ele só é sábio porque Deus o faz sábio, entendeu? Não é a sua idade, não é a sua experiência, mesmo que a idade e a experiência tenham valor, tem muito valor a idade e a experiência, mas, né, o que faz o homem sábio é Deus, né? Então ele está ali criticando Jó e os amigos de Jó, porque... Não, ele está criticando os amigos de Jó porque eles não foram capazes de serem sábios em sua colocação. E Jó faz essa mesma crítica também. Ele fala assim, cara, eu estou passando por dor, eu estou passando por aflição, eu perdi meus filhos, eu perdi... E vocês não têm a menor sabedoria de vir e me dar um alento, de me dar um abraço, de me acarinhar, de falar comigo de maneira... de quem está vivendo ali a minha dor junto comigo. E Jó também tinha posicionado isso. Então, assim, ele coloca essa... Quando Eliú começa a colocar esse posicionamento, ele está colocando isso, assim, não houve, mesmo que o que vocês estão colocando seja correto, entendeu, perante a lei, perante a experiência, não está vindo com nenhuma sabedoria. Não tem sabedoria o que vocês estão falando. Exatamente. Beleza, 15 a 22, posso mandar bala? Não, 11 a 14, perdão. Agora sim, pode. Aí, o subtítulo meu aqui é Deus que tem que dar a resposta a Jó. Olha só, é Deus que tem que dar a resposta a Jó. Exatamente. Esperei que vocês falassem e escutei as suas razões. Enquanto vocês escolhiam as melhores palavras, eu prestava toda a atenção, mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu respostas às suas palavras. Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? Olha só. Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus e não o ser humano quem dá, que terá que dar resposta a Jó. Eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Fantástico, né? É. Eu não me posicionei até agora. Primeiro, eu não tenho idade para isso. Eu vim aqui aprender. Não aprendi nada. Segundo, cara, que merda é essa que vocês estão falando até agora? Vocês não conseguiram responder uma pergunta de Jó. Vocês só apontam o dedo para ele. Vocês estão acusando e dizendo, não, se você não se arrepender, você vai se lascar. Se você não Mas tudo que Jó pergunta para vocês, vocês não sabem responder, vocês não se posicionam. Terceiro,
Quem são vocês para apontar dedo para alguém? Como vocês mesmos falaram, se o homem é corrupto, se todo homem é corrupto, se nenhum homem tem o direito, então por que que vocês estão julgando? Porque vocês são seres humanos também. Exatamente. Então quem são vocês para falar alguma coisa? Faz o seguinte, deixa Deus responder Jó e fica caladinho um pouquinho. E Porque é esse o que tempo todo Jó... que vocês estão argumentando, falando, eu acho que se tivesse todo mundo... Sabe a oração? Quando a gente chega para orar e fala, Senhor, isso, aquilo, em nome de Jesus, amém, vaza. Então, eu acho que é isso. Tanto de tempo que a gente está aqui falando. Se a gente estivesse aqui só caladinho, glorificando e orando. esperando a resposta de Deus, talvez a situação já tivesse diferente nessa parada. E assim, você percebe que Eliú estava verdadeiramente prestando atenção, porque ele faz assim, ó, ele está falando sobre o que Jó falou lá no 10, que Jó fala assim, 10:1, a minha alma tem tédio, a minha vida darei livre curso, a minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma, direi a Deus, não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obras das tuas mãos e favoreça o conselho dos perversos? Tem tu os olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? Entendeu? Então ele está ali dizendo as perguntas de Jó, as coisas que Jó está perguntando é para Deus, e vocês em nenhum momento vocês estão posicionando isso para eles. Em nenhum momento você está falando assim, Jó, deixa eu te falar, Deus não é homem, então ele não tem olhos de homem, ele está vendo sim. Continua clamando, vamos ajoelhar aqui, orar, vamos falar. Lembra que a gente falou a respeito que Jó responde para eles assim, que ele fala assim, que eles só acusam, vocês só me acusam, vocês só falam mal de mim, vocês só, mas eu não vejo nenhum de vocês terem verdadeiramente um posicionamento cristão, em que eu falei a respeito de lá sobre a lei em Levíticos, que fala a respeito de que mesmo que eu tenha um pecado, que eu não saiba que eu tenha cometido esse pecado de maneira inconsciente, que eu vou lá e queimo um incenso, entendeu? Eu queimo um sacrifício, peço perdão a Deus, né? Isso na época antiga. Peço perdão a Deus, Ele vai me perdoar pelo meu pecado, entendeu? Então, assim, nem esse posicionamento de vocês virem aqui para orar comigo, nem esse posicionamento de me darem alguma esperança vocês fizeram. Jó reclama disso. E Eliú, ele reafirma isso quando ele fala para Jó que vocês não estão respondendo nada e não deixam Deus responder para ele. Quem tem que responder é Deus. Porque se vocês estivessem em oração, se vocês estivessem buscando, se colocassem a mão sobre a cabeça de Jó e orassem com ele, se quando ele começou a amaldiçoar o dia que ele nasceu, todo mundo abraçasse a Jó, entendeu? E orasse por Jó e conversasse com Jó ali em oração. Jó, te entendo, vamos orar. Jó, compreendo o seu sentimento. Não gostaria de estar passando pelo que você está passando. Vem orar comigo aqui que eu vou orar por você. Vamos jejuar. Esses meses aí que você está passando por essa dor e a gente está aqui ó, só buzinando do seu ouvido, vamos fazer aí jejum e oração? Vamos orar por você. E é isso que Eliú está falando, cara. Vocês estão buscando resposta. Jó está buscando resposta em Deus. Isso antes, né, Cláudio? Jó a gente conversou sobre isso. Jó está buscando resposta em Deus, mas ele está se queixando de sua dor, como se estivesse num tribunal, justificando que ele não fez nada de errado, e a resposta que ele está buscando de Deus é assim, por quê? E Deus está querendo dar a resposta para ele assim, para quê? E ele está querendo saber por quê. E Deus está falando, para quê? Meu filho, para de perguntar por quê e começa a perguntar para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Você está perguntando por quê? Porque eu não vou responder. Você vai ficar querendo... você vai querer ficar se justificando, dizendo isso, aquilo, mas aquilo outro. Mas se você me perguntar para quê, eu vou responder. E olha só, Deus é tão bom que Deus respondeu o porquê.
através de Eliafaz, através de Bildade, através de Zofá. Deus respondeu por quê? Porque não existe homem justo perante Deus. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É simples assim. Porque senão, Jó, a glória era sua e não minha. É simples assim, Jó. Você precisa entender o seguinte, ó. Se não fosse dessa forma, você, servo bom e fiel, a glória é sua. Você quer ser maior do que eu? O único que quis ser maior do que eu está indo para um lugar onde ninguém mais gostaria de ir. As pessoas até estão caminhando para lá, mas verdadeiramente não gostariam de ir. Então, a glória é sua, beleza. Exatamente. Exatamente. A glória é sua. Você quer isso? Você é por glória? Beleza. Se não, a glória é minha. A glória, a honra, o louvor é tudo meu, porque é tudo meu. Tudo é meu. Certo? E aí, o que me chama a atenção, vou ler do 15 ao 22 para dizer, tá bom? O que me chama a atenção, pode ser? Pode. Eu dar a minha opinião, Eliú fala. Aí ele fala direcionado para Jó. Ele diz assim, Jó, estes três estão derrotados e não tem mais palavras para continuar a discutir. Eles já pararam, não falam mais. Será que devo continuar esperando enquanto estão calados? Não, eu darei a minha resposta agora e direi o que eu penso sobre o assunto. Tenho muito o que falar e já não consigo mais ficar calado. Se eu não falar, sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho novo. Não aguento mais, preciso desabafar, quero dar a minha opinião. Vou tomar partido nesta discussão e não vou adular ninguém. Eu não costumo bajular. E se bajulasse, o Criador logo me castigaria. E o capítulo termina assim, ele é uma agonia, uma novela. Ele fala assim, eu quero falar, eu vou falar, preste atenção que eu vou falar, fique ligado aí, eu vou falar, eu não bajulo ninguém e eu vou falar. Parece Marcelo iniciando a live de manhã, esperando o pessoal chegar, né? Eu tenho uma coisa extraordinária para falar para vocês. É uma coisa fantástica, é uma coisa muito sensacional, mas antes eu quero te dar o recado assim, 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 falar sobre isso assim, assim, e dizer isso assim, assim. Se preparem, eu vou falar, mas fique ligado, eu vou falar. E termina o capítulo e ele ainda não fala. Quais são os recados importantes? Mas, peraí, existem alguns pontos importantes para se tratar com relação a isso. Em primeiro eu também lugar, acho. Também acho, né? Mas fale você primeiro, que hoje eu vou ser gentil, fale. Assim, eu vejo assim, em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte, a época, entendeu? É uma época onde Eliú estava ali para aprender. Ele não estava ali para falar mesmo, não. Tá? Por quê? Porque Eliú, ele era jovem, ele não era velho, ele tinha que respeitar isso. Tanto que ele espera todo mundo se calar para ele começar a falar. Tipo assim, tá todo mundo calado? Tá todo mundo derrotado? Tá todo mundo vencido? Ninguém tem palavra, não? Então eu tenho que falar, porque senão eu vou explodir como um vulcão aqui. Tá difícil de eu ficar calado. Eu acredito, Marcelo, que nesse momento o Espírito Santo de Deus o tomou de uma forma muito grande. Porque, assim, acho que o Espírito Santo de Deus ficou hashtag chateado. Ele fala assim, Jó, fala sério. Eu tô te dando resposta entre resposta, resposta entre resposta pela sua própria boca. Você não tá entendendo, não, mau caráter? Então, cala a boca, que eu vou falar por Eliú. Eliú tá entendendo, ó. Há muito tempo e tá incomodado para falar. Então, eu vejo Eliú... Na verdade, é uma criação de uma atmosfera, entendeu? Que vai gerando ali um sentimento de sentido de presença do Espírito Santo, que vai dando uns tá ligados em Jó e nos amigos dele de forma indireta e silenciosa e carinhosa até às vezes. Tanto é que Jó em alguns momentos fala assim, mas eu vou para o tribunal, mas eu sei que meu Deus é meu Redentor e eu sei que meu Redentor vive. Eu sei isso, eu sei aquilo, e os amigos dele também vão sentindo isso de uma forma assim. Mesmo que eu morra, não vou perder minha esperança. Mesmo que
que o Senhor não me restitua nada, o importante é estar na presença dele. Ah, o que está Exatamente. me deixando triste, chateada é não ouvir a voz do Senhor. Então, tudo E isso vai aí, criando mesmo uma atmosfera de tá na hora de alguém abrir a boca e falar o que é certo. Entendeu? Porque exatamente, uma tá forma difícil aí. subjetiva e de repente ele toma Eliú e fala a subjetividade não está adiantando. Eu vou dar um tá ligado na força mesmo. E aí ele vai e toma Eliú com a sabedoria extraordinária para começar a falar umas coisas fantásticas. E é Diga. fantástico também o posicionamento de Eliú, porque assim, você vê que ele tá ali, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, que nem criança, ele tá assim, respeitando, entendeu? Ele não tá desrespeitando ninguém, ele tá assim, gente, olha só, vocês realmente não têm mesmo palavras. Eu tenho que falar, porque senão eu vou explodir aqui entre vocês. Como um odre, né? Como champanhe, que você sacode, 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 depois você estoura, sai. Como um vulcão que já explodiu. Uhum. É Eliú nesse Aham. momento, entendeu? Ele não aguenta mais, ele ama muito a Deus, ele está se sentindo muito incomodado em ver as pessoas não entenderem. Meu Deus, como é que eles não estão entendendo Deus falar com eles aqui nesse momento? Fala sério. Não, Ó, eu não, fiz uma tem alguma coisa anotação aqui a errada. respeito disso. Fiz uma anotação a respeito disso aqui, eu queria pedir licença para falar. É justamente naquela hora da sessão de coaching, sabe, Cláudio? Que você está ali fazendo perguntas estratégicas para poder levar a pessoa para um direcionamento que você acredita que é um direcionamento de sucesso. Na verdade, a resposta está dentro da pessoa. E aí você sabe que a resposta está dentro dela e vai perguntando para isso gerar virada de chave, clareza na pessoa, certo? E aí, sabe aquele momento que você está vendo que não está direcionando e você abre um parêntese e pede licença para o coach e fala assim, você me dá licença para eu falar algo mais direcionado para você em relação a isso? O que eu penso em relação a isso? Ele, sim, claro, e te permite. E aí você dá um tá ligado nele, pô! É exatamente esse momento, a entrada de Eliú, certo? Já falamos algumas vezes aqui que honrar e respeitar o outro, ele é muito importante. Só que sem querer forçar a mudança no outro. É muito importante a gente entender que forçar a mudança no outro é muito importante que seja com respeito. Porque quando eu forço demais, ele pode desistir e redirecionar para outro lado. Mas também não significa que não vamos mais fazer alinhamento em relação às diretrizes e às mudanças que precisam ser tomadas, certo? Então, é muito, muito, muito importante, dentro desse processo, nessa primeira porrada de Liu, nessa entrada aí, é abrir os olhos e dizer assim, caramba, tem alguém aqui que eu preciso enxergar de uma forma diferente, porque quantas vezes, independente de a pessoa ser mais velha ou não, a gente não dá um feedback, a gente não passa um feedback para a pessoa. A gente até acredita, não, mas é meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, uma pessoa que não muda mais, não tem jeito de mudar mais essa pessoa. E a gente se cala dentro de um processo de transbordar na vida da pessoa, de gerar até um sentimento de mudança na vida da pessoa, porque acredita que porque ela tem mais experiência que você, ela é mais sábia que você, então ela sabe o caminho que ela está trilhando, ou então a gente pensa assim, que Não adianta cachorro mentir. velho cachorro velho não aprende truque novo. E aí a gente acaba não transbordando também na vida da pessoa. E aí, às vezes, a gente fica cheio de dedo, sem saber exatamente o que vai falar para essa pessoa ou como vai falar para essa pessoa para que ela Aceite. aceite o sentimento de mudança, sabe? É. E, E então, você, assim, isso é bem claro, Marcelo, você percebe, porque a primeira coisa que ele faz e que ninguém faz é falar o nome de Jó. Ele começa falando, entendeu? O nome de Jó. Então ele se dirige diretamente a Jó, tá? Então, sim, assim,
Então você percebe que assim ele tem um sentimento como é que fala? De acolhimento ali. Ah, Não é só um sentimento de eu tenho que te falar uma coisa, você está em pecado, você vai morrer e vai para o inferno. Não, ele começa com aquele momento de que ele uau, te reconhece. Então ele vira e exatamente. olha. Aquele sentimento que a gente aprende a fazer isso com criança. Você fica do mesmo tamanho dela, né? Você se ajoelha, fica do mesmo tamanho dela para mostrar que você não tem autoridade sobre a vida dela e sim que você quer aconselhar, não que você não tenha, mas assim, você não quer mostrar autoridade. E aí você Gosta fica de confiança. do mesmo tamanho e chama pelo nome, ele fala Jó. Então, assim, eu vejo nesse primeiro momento que ele está falando aí com Jó, ele está falando assim, ele está se colocando como quem está acolhendo Jó, como uma pessoa que quer dar uma esperança para ele, entendeu? Com quem quer abraçar ele. Então ele fala, Jó, eu sei que eu sou jovem, entendeu? Eu sei que você de repente não vai confiar nas palavras que eu vou te dizer. Eu sei que de repente o fato da sua experiência, do fato de você ser idoso, do fato dos seus amigos conhecerem mais do que eu, terem vivido mais do que eu, né? Despertaria mais em você do que o que eu vou te falar. Mas eu preciso falar com você, Jó, meu amigo. Sabe? É Então, isso assim, aí. ele tá chamando para perto dele, ele tá começando a querer dar aquele abraço, entendeu? Porque se ele simplesmente jogasse palavras, Jó talvez nem entendesse o que ele ia falar. Talvez entendesse também como uma acusação, mas ele tá ali, ó, né, fazendo como se faz com a criança, Eu se aprendi isso essa posicionando. semana, sabe, Cláudia? Que existe uma diferença muito grande entre a sensibilidade, certo? E a sinceridade, certo? A sinceridade é justamente o que os primeiros amigos ele faz, Zofar e coisas estão e o outro que eu esqueci o nome estão fazendo com Jó. Eles estão sendo Humildade. sinceros, e Bildade estão sendo sinceros com Jó, com tudo aquilo que tem no coração deles, porém sem sensibilidade. Eles estão descendo o cacete. Pei, 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 pei. E a partir do momento que você gera sensibilidade, você fala a mesma coisa, mas com amor, certo? E Eliú vai fazer isso. Eliú vai fazer isso no 34, ele vai fazer isso. O que eu preciso entender é o seguinte, vou dar um exemplo em relação a isso. Um exemplo em relação a isso é o seguinte, nós estamos aqui, eu e a Claudinha, todos os dias, fazendo lives e conversando. Nós temos momentos que fazemos individual e tem um momento do dia que a gente faz em grupo. E a gente está abrindo para a mentoria, entendeu? Para as pessoas, para conversar com as pessoas e transbordar ainda mais na vida das pessoas. E aí eu peguei 5 pessoas, Claudinha está num processo aí de pegar acho que 3 ou 4 pessoas também. E aí o que acontece nesse processo? A gente se atola e fica sem tempo de dar atenção para outras pessoas às vezes. Ou então demora para responder uma mensagem no direct e dar atenção. E aí, se você verdadeiramente vem falar comigo com sinceridade, você fica chateado, entristecido. Mandei uma mensagem para a Cláudia, ela não me respondeu, meu problema é grande, é urgente, eu preciso resolver, e ela não me dá atenção, e ela não me dá carinho, e eu vejo ela respondendo um monte de coisa. Olha lá, já respondeu outro direct já. Oh, respondeu uma caixinha de pergunta. Olha lá, compartilhou um negócio no WhatsApp. Mas ela não me responde e eu vou conversar com ela sobre isso. Aí eu chego sem sensibilidade, cheio de sinceridade e despejo toda a minha raiva nela. Certo? Agora, quando você está disponível e tem sensibilidade, você chega para a Claudinha e fala, Claudinha, eu posso te ajudar em alguma coisa? Como é que está a sua rotina? Porque eu tenho percebido que você está assim, 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 assim. E eu precisava até de um feedback em relação a uma coisa que eu estava passando. E eu preciso muito de você, porque eu confio muito em você. E eu sei que as coisas que vêm de você vêm de Deus. E o que tem acontecido? Você não tem me dado atenção. Posso distribuir essa carga com você? O que eu posso fazer? Porque se eu estou sentindo isso,
provavelmente outras pessoas que precisam de você também estão sentindo. Você não está preocupado com o seu problema, você não está com você no centro e você não está despejando sinceridade. Você está despejando sensibilidade. E a Aí a partir Claudinha desse vai falar momento. assim: me ajuda a organizar minha agenda. E aí você está despejando na pessoa sinceridade e a partir do momento todos crescem, todos recebem benefícios e todos ficam felizes com o processo de sinceridade. A sinceridade simplesmente despeja você. Ai, precisava falar, desabafei e não resolveu nada na sua vida, na vida de Cláudia e na vida dos que precisam da Claudinha também. Mas a partir do momento que você vem com a sensibilidade, sabe o que que acontece? Acontece que todos ganham com isso. Você ganha com isso, Claudinha ganha com isso, e todos os que precisam ser transbordados por ela também ganham com isso. Eu acho que a tarefa de hoje tinha que ser feedback. Tinha que ser justamente transbordar em relação a transbordar com sensibilidade e não com desabafo. Que seja para um marido, que seja para um filho, que seja para um pai, sabe? Que seja para aquela pessoa que você está aí. Quais são as pessoas que você tem medo de passar feedback? Que você tem aquele medo de que, ai, mas é Aquela uma pessoa pessoa que mais você velha, fala é um assim, gente, não adianta mais falar com ela. Não adianta cachorro mais. velho não Tentei aprende tudo. truque novo. Exatamente. Pega essa pessoa e fala com ela hoje, conversa com ela hoje, mas ó, não descarregue todo o seu caminhão de lixo nessa pessoa. O que eu estou falando não é sobre feedback de forma a desabafo sem sensibilidade, certo? É sensibilidade, é propor solução. Entendeu? É disso que a gente está falando. Uma proposta de solução. O que você acha, Claudinha? Eu acho fantástico. Assim, agora é importante que, é como o Marcelo falou, que seja um feedback mesmo, não, né, enfim, Um feedback. é, porque assim, gente, é sério. É, existem coisas que realmente as pessoas só mudam se elas Vamos quiserem mudar, ensinar, né? Cláudia. Eu Vamos vou, ensinar. Vamos peraí. ensinar o sanduíche? Era isso que eu ia falar, assim. As pessoas só mudam se elas quiserem mudar. E existem coisas que elas não vão mudar porque elas não querem mudar, ok? Infelizmente. Mas é importante que você posicione elas como você se sente a respeito disso, né? Mas de uma maneira assertiva. Em primeiro lugar, ninguém na vida é completamente 100% inútil, 100% incapaz, 100% não. As pessoas têm qualidades. Então, antes de você conversar com alguém que você quer passar um feedback, pontue a qualidade dessas pessoas na sua cabeça. O que essa pessoa Sim. tem de bom? O que ela faz de correto? Ok? Pontue essas coisas. Isso é muito importante, porque se você chega e fala para a pessoa o que ela faz de errado de uma maneira a explodir, você não vai trazer ela para você, não vai gerar ponto positivo a respeito disso, e você indiretamente está dizendo para ela assim: você é incapaz, você é miserável, você é isso, você é aquilo. Foi o que ele faz, Bildade e Zofar fizeram o tempo todo. Descarregou sem Então, sensibilidade. Realmente. Então, o que é sanduíche? Sanduíche é pão, recheio, pão, ok? Pão, recheio, pão. Isso que é sanduíche. O que é mais importante é o recheio, né? É o que é mais importante, é o que eu quero dizer para você, tá? Mas o que é mais importante só chega até a pessoa se estiver envolvida no pão. Senão, não é sanduíche, Faz ok? comigo, Cláudia. Um defeito que eu tenho, por exemplo, faz comigo. Vamos pensar num defeito aqui. Qual o defeito que eu posso ter? Porque eu sou perfeito, eu não tenho defeito nenhum. Eu Mas pensei vamos num. pensar num. Fale, pode falar. Tá, vou falar sem feedback sanduíche, tá? Vou dar na sua cara. Quando você Tá. expõe meus defeitos em público. Certo, o que tem? Eu exponho seus defeitos em público? Aham.
Principalmente quando você fala da minha vida sentimental, Hum, relacionamento. certo, você não gosta. Eu faço isso, é? Maravilha, não sabia não. É verdade. Sim. Então vamos lá. Então, é um caso real, é? É. Não era Ah, você, não? tá, poxa. Não, pode fazer, manda bala. Eu não sabia, eu não sabia. Eu faço, nem sabia. Sim, manda bala. Marcelo, Vai, você não gosta. Hum. Oi, Marcelo, tudo bom? você é uma pessoa fantástica, sabia? Já Eu, é o sanduíche? eu assisto seus vídeos, gosto muito. E uma coisa que eu gosto Assiste muito, mesmo. Pô. e uma coisa que eu gosto muito, muito, muito mesmo, é quando a gente faz live junto. Eu sinto falta, inclusive, das nossas conversas no carro, quando a gente saía para trabalhar junto, essas coisas todas, era bem bacana, assim. Eu sinto muita falta. E, e eu acho você uma pessoa muito desenvolta e tal, e você é bem espontâneo. Você é bem espontâneo. E a sua espontaneidade, às vezes, ela traz pra gente uma coisa que deve ser tratado. Agora, eu acredito que é uma coisa que deve ser tratado no pessoal, no particular, né? Então, eu acredito que você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado quando você expõe, por exemplo, da minha insegurança a respeito de uma situação de confiabilidade. Eu não tenho confiança nas pessoas, essas coisas assim, principalmente quando você expõe em público para milhões de pessoas ouvirem isso. Então, é uma coisa que precisa ser tratada. Eu concordo com você, mas você consegue ver que às vezes isso pode trazer mais retração ao invés de trazer mais comprometimento e confiança, porque pode me trazer falta de confiança até em você, de expor o meu sentimento para você. Mas eu concordo com você, acho mesmo que isso precisa ser mudado, trabalhado, e acredito que, inclusive, você tem um potencial muito grande até para desenvolver isso em mim. Eu gosto muito, verdadeiramente, do seu trabalho e acho, sim, que você tem um potencial muito grande quando você trabalha com é, 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 menos life coach e mais mentoria. Você é muito fantástico, cara. Você é muito assertivo nas coisas que você fala. Pô, é isso aí. Olha só que extraordinário isso. Desculpa, não sabia não e nem me lembro da situação. A gente vai conversar sobre isso para você me recordar a minha mente. Mas olha só que extraordinário que a Claudinha fez. Ela pegou uma coisa que ela precisava falar comigo e que não tinha muito jeito de falar, porque ela gosta muito do meu trabalho em relação a isso, mas que isso pode gerar mais retração nela e menos resultado, porque é em público e não em particular, não tete a tete, não eu e ela somente. E aí o que ela faz? Ela exalta uma coisa extraordinária que eu tenho, que é a capacidade de perceber isso nas pessoas, pão, certo? Capacidade de perceber isso em profundidade nas pessoas quando eu bato papo, quando eu converso, olhar verdadeiramente dentro da pessoa. Mas isso não é o legal. O legal é aqui, o que eu preciso de retorno é o que eu preciso melhorar. Aqui é um elogio. O que eu preciso melhorar, que é o recheio, é nada mais, nada menos o seguinte: ei, deixa eu te falar uma coisa. Mas dentro desse processo, talvez não dê certo por causa de. Quer dizer, talvez não. Eu estou dizendo talvez para você não se magoar tanto. Mas não vai dar certo, porque o meu sentimento em relação a isso, você falando sobre isso em público, porque feedback se faz no particular e não em público, então o feedback em relação a isso vai me retrair ainda mais. E além de me retrair ainda mais, milhões de pessoas que estão assistindo isso vão saber que a sua sócia, que também trabalha mentoria, também tem um bloqueio que precisa ser desbloqueada. E você precisa fazer isso no pessoal comigo. Gosto muito do seu. E reforço com o quanto eu admiro essa pessoa e admiro o trabalho dela e admiro o quanto que ela é extraordinária nisso. Concordo que precisa ser realizado, não estou dizendo que não precisa ser. Eu estou dizendo para você que eu concordo com isso, que você é extraordinário nisso e que o seu papel como mentor é muito mais eficiente. O seu papel mentor ele é muito mais eficiente do que como um life coach de perguntinha até chegar para
para um destino, faça isso olho no olho comigo. E não lá no... Então, assim, eu sou mais velho que ela, eu tenho mais experiência que ela, porém, neste momento, ela teve mais sabedoria do que eu, me passou um feedback e eu não vou fazer isso mais. Simples assim, fácil assim, extraordinário assim. Tá entendendo? É isso aí. Então tá jóia. Claudinha, você ora para a gente terminarmos? Sim. Com Então toda manda bala. certeza. A tarefa de hoje é essa. Se achar alguém na qual você acredita nisso, passar um feedback para essa pessoa, tá jóia? Beijo no coração. Papai do céu, Ora aí, obrigada, Claudinha. Senhor. Obrigada porque o Senhor tem trazido pra gente, Senhor, cada dia mais e mais, em profundidade, Senhor, o seu amor, o seu caráter, o que o Senhor tem verdadeiramente para transbordar em nossas vidas. E, Senhor, eu te peço que o Senhor venha, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, corrigindo dentro de nós o que precisa ser corrigido, transformando dentro de nós o que precisa ser transformado, trazendo alegria, Senhor, paz, graça e plenitude na tua vida, Senhor, que possamos viver nesse propósito, que é viver, Pai amado, como embaixadores do Senhor, viver como filhos do Senhor, como servos do Senhor aqui na terra, porque somos apenas extraterrestres, Senhor, vivendo aqui nessa terra. E traz, Senhor, da tua bonança, traz das suas maravilhas, responde, Senhor, sobre as nossas vidas, as suas promessas, e ensina-nos, Senhor, nos dá vontade, Pai amado, e nos faz realizar aquilo que precisamos para obter, Pai amado, as promessas da sua vida, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E me desculpe, não vai acontecer de novo, tá bom? Eu concordo com você, olha só. Gerou consciência, eu concordo com você, eu acho que tem que ser individual e me desculpe. Tá Eu bom? fiquei zangada, Beijo não. no coração. Eu ia falar em particular com você na terça-feira, mas como você deu a chance, aí eu falei, opa, não vou perder. Certíssimo. Beijo no coração, até amanhã, amo vocês. Até. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Amanhã é 1h? Amanhã é sábado. Não, meio-dia. Meio-dia ainda. Beleza. Domingo Tchau. também, meio-dia. Ah, é isso, eu que troquei. Então, domingo, 12h05, entendi. Beijo, tchau. Beijo, até amanhã.